Hein, Josias? Fabílio, o Arthur Lira, ele é um personagem muito interessante, porque ele se notabilizou na chefia da Câmara como um hábil manipulador da conjuntura. Num primeiro momento, ele fabrica problemas, depois ele se oferece para fazer o favor de resolvê-los, se oferece para resolver os problemas que ele mesmo criou. Neste caso da anistia, o Arthur Lira estimulou o amigo Elmar Nascimento, agora ex-amigo, estimulou Elmar Nascimento a incluir o projeto da anistia na pauta da sua campanha à presidência da Câmara. E quando ele farejou o risco de derrota do Elmar Nascimento, ele se afastou do deputado, por isso que o deputado agora diz que é um ex-amigo do Arthur Lira, e passou a administrar o projeto da anistia. Ele próprio esteve com o Valdemar Costa Neto e estimulou, porque estava todo mundo interessado nos votos do PL, que é a maior bancada da Câmara, tem o maior número de deputados. Então, nessa campanha para a presidência da Câmara, todo mundo está cobiçando os votos do PL. E o Arthur Lira, em contatos com o Valdemar Costa Neto, ele próprio estimulou, olha, não, vamos debater sem se comprometer, mas aí o projeto começa a andar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. De repente, o Arthur Lira desembarca do Elmar Nascimento, breca a tramitação da proposta de anistia, que seria aprovada na Comissão de Justiça da Câmara na terça-feira. Ele tira de lá e coloca numa comissão especial e se oferece para resolver o problema, um mediador entre o PT, que não quer votar, o Partido dos Trabalhadores, que não quer votar essa proposta, e o PL, que quer não só votar, mas colocar ali um artigozinho qualquer que suspenda também, além de anistiar os golpistas do 8 de janeiro, que suspenda a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele joga tudo isso para uma comissão e fecha com a candidatura do Hugo Mota. Abandona o Elmar Nascimento, fecha com o Hugo Mota. E agora ele diz a entrevista dele na Folha é primorosa. A certa altura ele fala uma frase, olha, nós tínhamos uma posição de cuidado com esse assunto da anistia, né? Porque ninguém pode esquecer o que aconteceu. E há muita gente que reclama das penalidades, que são injustas, de gente que não participou daquele movimento e que está agora recebendo penas muito sérias. Tem dor para todo lado, dor institucional, dor da democracia, dor de pessoas que, em tese, podem estar sendo penalizadas. Você espreme as declarações do Arthur Lira e elas não significam nada. Ele fala, fala, fala e não diz coisa nenhuma. A única coisa que importa dizer nesse momento é que a anistia é inadmissível, o julgamento dos responsáveis pelo quebra-quebra do 8 de janeiro ainda nem foi concluído e os mandantes, os mentores, o alto comando do golpe, a começar pelo Bolsonaro e os militares que são seus cúmplices, esses não foram nem denunciados ainda, então não cabe discussão sobre anistia. Mas ele embroma, não diz nada. E se formos analisar, Fabiola, o Arthur Lira é responsável também por este resultado, por esse desfecho do 8 de janeiro. Lá atrás, em 2020, maio de 2020, né, o Bolsonaro estava participando de um ato na frente do QG do Exército, um grupo de golpistas lá pedindo intervenção militar. O Bolsonaro discursou nesse dia, foi lá e discursou, diz que acabou a época da patifaria, agora é o povo no poder. Depois disso, isso foi maio de 2020. Depois, a partir de 2021, ele sequestrou as datas do 7 de setembro, ele sequestrou o feriado em 2021, em 2022, e ele expôs a sua ira antidemocrática durante toda a sua presidência. E o Arthur Lira foi cúmplice do Bolsonaro nesse período. Ele e o Augusto Aras. O Augusto Aras, porque engavetou todas as acusações contra o Bolsonaro, e o Arthur Lira, porque administrou, cobrou com o orçamento secreto o fechamento de um gavetão no qual ele escondeu mais de 140 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então ele é cúmplice dessa encrenca, porque protegido pelo Augusto Aras e pelo
e pelo Arthur Lira, o Bolsonaro fez o que fez. E as atitudes do presidente deram no que nós estamos presenciando hoje. A tentativa de golpe, o 8 de janeiro e essa barafunda na qual nos metemos hoje, Fabíola. Então, este é o Arthur Lira. Ele é cúmplice do problema e se oferece ao país como se mostra, se revela ao país como se fosse parte da solução. Em verdade, ele é parte do problema. Ele ajudou a formar esse problema. Então, quando ele diz agora, vamos arrumar uma solução ainda no meu mandato, ele está embromando, porque ele quer agora os votos do PL e os votos do PT ao seu candidato, que agora já não é mais o Elmar Nascimento, é o Hugo Mota. Deve ser eleito o Hugo Mota, e aquelas emendas que ele inventou, o orçamento secreto para manter o Bolsonaro no poder, para proteger o Bolsonaro, ele utiliza essas mesmas emendas agora para chantagear os deputados e convencê-los a votar no Hugo Mota para manter o esquemão das emendas. Então, esse é o Arthur Lira. Ele fabrica problemas e depois simula soluções. Os problemas são reais, as soluções são apenas hipotéticas, Fabíola. Achei interessante que ele falou